Pessoal, chegaram as baterias da câmera aqui, pessoal. Ó, veio nessa embalagem bem pequenininha, tamanho de um palmo. Paguei em torno de R$100. E ainda não foi, na data que eu tô gravando, ainda não foi implementado exatamente aquele sistema do remessa conforme. Então, graças a Deus, eu não fui taxado, pessoal. Eu paguei mais ou menos R$100. Tipo, realmente não é mais por esse valor, mas tem várias pessoas que estão comprando coisa de R$15, R$20, R$50 e tá sendo taxado. E esse daqui não, veio tudo certo. Não fui taxado, tudo certinho, paguei cerca de R$100. E agora eu vou mostrar pra vocês, né? Só não posso mostrar muito bem esse lado, que ali tá as informações. Mas, ó, já rasguei ali pra ficar mais fácil de abrir. Então vamos virar aqui, ó. E aqui está. E realmente veio solto, as baterias não veio enrolada dentro de nada. Mas tem essa case aqui, eu espero que tenha protegido durante aí esse processo de entrega. Tinha a versão com até 5 pilhas, que já pulava para uns 110, 120. Eu peguei o meio termo aí, que ficou bom, que foi R$90. Essas 4 pilhas. E o mais legal disso é que ele vem com um carregador. Então aqui nós temos essa embalagem aqui. Vamos pegar agora. Aqui ele mostra o carregador. Worldwide Traveling Charger. Aqui nós temos a informação do produto. Esse carregador, ele veio com um cabinho, que tá complicado monitorar a câmera aqui e pegar tudo com uma mão. Ó, daí aqui temos então o cabinho dele de carregar. Já vamos ver se é no novo padrão. Não, é no padrão antigo ainda. Micro USB para USB, tudo bem, tá aí tranquilo demais. E agora na embalagem, vou fazer assim. E aqui veio o carregadorzinho com 2 pilhas. Eu comprei dessa marca da Probit, que é com mais avaliações e mais vendas dentro desse kit de acessórios aqui. Eu olhei para comprar original, galera, mas na minha condição financeira tá complicado fazer isso. E para muita gente acaba sendo caro, porque uma bateriazinha dessa, versão original, aqui no Brasil eu encontrei pela média de R$300 a R$400, cara. Então, assim, é muita grana. Tudo bem que é original, tudo certinho, é um produto legítimo, em termos de compatibilidade vai ser a melhor opção. Mas é aquela questão, né, cara? Por 400 conto, muita gente, até mesmo eu vejo gringo, achando caro o preço dessas baterias. Olha que lá é $90, $100, e mesmo assim o pessoal acha caro lá. Então imagina nós aqui, que é dependente do dólar nessas coisas, né? Então aqui está a marca, vamos dar um zoom aqui, ó, Probit INP BX1, e tirando agora da case para vocês darem uma olhada, Lithium Ion NP BX1 Battery Pack 1800 mAh. Eu não ligo muito sobre a questão da capacidade aqui que está sendo declarada, porque eu sei que pelo menos na maior parte das baterias vem uma capacidade menor, mas eu quero comparar com a original. E a voltagem também é algo importante a se comparar, então eu vou pegar a original da Sony e eu já volto. Então, galera, aqui tá a original da Sony, vamos comparar aqui lado a lado, ó. Então essa daqui tá mostrando que é 3.6 volts a 6,48 WH, que eu esqueci qual é a sigla. E aqui a original também tá 3.6 volts a 4.5, então dá uma diferencinha aqui. Esse daqui diz que é 1240 mAh. Então, tipo assim, o que eu posso dizer pra vocês? Em questão da capacidade, tem que ver na prática. Eu vou ter que fazer um teste depois. Mas analisando no comparativo, ó, em termos de tamanho, pelo que eu posso ver aqui, mesma coisa, mesmo tamanho, mesma grossura, né? A embalagem das duas aqui tá um pouquinho solta, então acho que não é nada que se preocupar. Aqui idênticas, ó. Ó os passarinhos. Vai sair na filmagem, tá, pessoal? Que eu tô gravando no meio do dia. E aqui também é a mesma coisa, ó. A parte dela em cima. Bem, pessoal, então aqui tá o conjuntinho das baterias, né? A original e as outras. Eu vou ter que fazer um teste. Espero muito que dê tudo certo, que não venha nenhuma com problema, porque, querendo ou não, preocupa um pouco, né? Então vou ter que testar aí a capacidade delas e ver quanto que as pequenas aqui aguentam. Bem, pessoal, então já coloquei aqui dentro da câmera, não liguei ainda, ó. Vou mostrar pra vocês, coube certinho. Aqui, ó. Eu percebi que ela ficou levemente mais frouxa aqui. Não sei se é porque a largura dela é um pouquinho menor, mas eu vi que é quase idêntica. A original também ficou um pouquinho frouxa, então acho que foi só uma leve diferencinha aqui. Vamos fechar. E agora, hora da prova real, cara. Eu tô com medo, mano. Eu nunca confiei muito em fazer isso, mas fazer o que, né? Muito caro essas baterias e vamos ligar aí. Até agora tudo ok. Ó, essa daqui veio cheia a capacidade, ó.
veio cheia a capacidade, até agora tudo ok. Em termos de compatibilidade aqui já funcionou certinho, tá mostrando ali normal, tá permitindo fazer as coisas. Eu vou testar mais algumas funções e daqui a pouquinho eu volto, tá, pessoal? Bom, galera, então no primeiro teste aqui, bem simplesinho, já passou normal, tá gravando, não deu nenhum aviso na tela, que eu sei que tem baterias em certas câmeras que às vezes dá algum aviso, ou não reconhece 100%, aqui não, pelo menos tá tudo certinho, tá? Já veio com a bateria cheia. Agora o próximo teste seria deixar a bateria acabar e ver se eu perderia a filmagem, né? Porque tem gente que se preocupa muito com isso, eu acho que é uma coisa que vale a pena você considerar, né? Mas é um teste aí. Então, no geral, tá tudo certo. Eu só teria que fazer um outro teste agora de duração, né? Pra testar na prática quanto que dura, mas isso eu vou deixar pra testar ao longo dessa semana. Então, esse vídeo só vai sair depois que eu tiver testado certinho. E também um teste pra ver se eu não perco arquivos aí na hora que finalizar gravações ou quando acabar a bateria, que dependendo da bateria acaba acontecendo em certas câmeras, tá? Mas no geral, então, tá aqui um teste bem simples.